Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que bom que a gente pode se encontrar de novo neste domingo para conversar sobre a palavra de Deus. É um privilégio para mim poder ter a tua audiência. Obrigado pela tua audiência, pela tua companhia, pela tua fiel companhia todos os domingos ou ao longo da semana. Eu não sei quando vais assistir esta mensagem, se agora, domingo ou durante a semana, mas quando assistires essa palavra, que assistires esta mensagem, que a bondosa mão de Deus esteja contigo, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando contigo e com a tua família, que a paz do Senhor esteja sobre ti. Esse é o meu desejo, essa minha oração ao Senhor nesse momento. Eu quero continuar conversando contigo a respeito do banquete de Jesus na casa de um fariseu, no capítulo 14 de Lucas. E eu quero ler então os versículos 1 e os versículos 15 e seguintes. Lucas 14, 1 diz assim: Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: Acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir esta ordem, o servo informou: Ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: Vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que se encontram para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. O banquete das desculpas. O banquete das desculpas. Jesus está ali, foi convidado por esse fariseu, o dia era sábado, todos observavam Jesus atentamente, e Jesus observava atentamente. Na semana passada, então, nós vimos que Jesus falou sobre a humildade, vendo que pessoas tomavam os lugares de honra, de destaque. Jesus disse: olha, isso não é bom, a humildade precisa fazer parte. E lá pelas tantas alguém disse: olha, feliz é a pessoa que vai comer o banquete no reino de Deus. E aí Jesus conta esta parábola. Quando esse homem fala, feliz aquele que vai comer o banquete, que vai participar do banquete no reino de Deus, ele está fazendo uma referência àquilo que era a expectativa dos israelitas daquele tempo. No tempo de Cristo, havia a expectativa da irrupção do reino de Deus, a irrupção de um reino de Deus em Israel. E, portanto, esperava-se o Messias glorioso, que viria novamente restaurar Israel, dar a Israel status de grandeza perdido, dar a Israel a identidade de volta, dar a Israel de novo a glória, tudo aquilo que se esperava. Havia essa perspectiva, mas também havia, desde o tempo do profeta Daniel, uma expectativa também de que depois dessa restauração desse reino, haveria um novo reino, haveria o reino pleno de Deus, da plenitude de Deus. Falando em outras palavras, a expectativa da vida eterna, daquilo que vem depois da morte, do pós-morte. Havia essa expectativa. Então, quando fala aqui em reino, está falando dessas duas
nessas duas perspectivas. Uma é da restauração de Israel enquanto nação, enquanto povo, e a outra perspectiva é a expectativa de um novo céu, de uma nova terra, de uma nova vida, e uma expectativa do pós-morte. Era isso que estava em vigor naquele tempo. De acordo com alguns biblistas, não era unanimidade entre o povo de que havia a expectativa de vida eterna, né? Havia sim uma expectativa de que Deus faria alguma coisa com a vida depois da morte, mas não tinha consolidado a ideia de céu, de vida eterna, que o cristianismo mais tarde então passa a ensinar e que para nós hoje é um dogma, é uma certeza, é uma esperança certeza da vida eterna, da salvação. Muito bem, uma vez dito isso, então Jesus conta uma parábola. Jesus diz, olha, um homem fez um banquete e convidou pessoas, e na hora de chamar as pessoas para o banquete, uma disse que casou e não pode ir. E a lei, no tempo de Jesus, dizia que um homem recém-casado, ele não poderia ir para a guerra poderia abrir mão de uma série de convites no primeiro ano de casado. Era assim que a regra funcionava, e o objetivo disso é para que recém-casado, logo a esposa estivesse grávida e pudesse, quem sabe, garantir uma descendência, né? Por isso, o primeiro ano era dedicado a isso. Vamos ter que garantir uma descendência. O segundo dá a desculpa de que ele comprou juntas de boi e precisa experimentá-las. Mas vem cá, quem é que compra uma junta de boi? Quem é que é do mundo agrícola que compra um animal para trabalho sem experimentá-lo antes, né? Ou quem é que compra uma máquina sem saber que ela vai funcionar? Um outro disse, olha, eu não posso ir porque eu comprei terras e eu preciso dar uma olhada nessas terras. Desculpas, todas elas desculpas. Jesus nessa parábola utiliza homens do seu tempo, pessoas do seu tempo, e desculpas que deram para não ir nesse banquete. E aí esse dono da festa, que preparou a festa, disse, olha, essas pessoas que são dignas de estarem aqui, desprezaram o convite, então agora também eu quero que venha para cá todo mundo que normalmente não era convidado para uma festa. Aleijados, coxos, ou seja, pessoas com alguma dificuldade e por aí vai. Ou seja, pessoas consideradas indignas para aquele tempo. E aí o servo foi, o ambiente ainda tem espaço, e o dono da festa diz, vai então para os parreirais, traz gente, eu quero que isso aqui esteja cheio. O que Jesus quer nos ensinar com isso? O que Ele quer nos ensinar com isso? A vida com Deus é uma vida de convite. Deus nos faz convites. Deus nos estende convites. Deus nos convida. E esses convites são convites de amor, são convites de bondade, são convites de misericórdia. Esses convites são convites a mudar de vida, são convites a deixar a vida que se vive, uma vida arrebentada, cheia de pecado, onde a gente é escravo do pecado, onde a gente é escravo daquilo que tem nos matado, para caminhar com Cristo, para caminhar com Jesus, atrás de Jesus, do jeito de Jesus. Eu tenho acompanhado, não é novidade, eu digo isso volta e meia, eu tenho acompanhado há muito tempo já o pastor Ed René Kivitz, e nos últimos tempos ele tem falado sobre o que é o discipulado, caminhar atrás de Cristo, com Cristo e do jeito de Cristo. A vida que Jesus nos oferece é uma vida de convite, não é uma vida de imposição. Não é uma vida de imposição. Não é. Jesus convida. Jesus diz, eu estou à porta e bato. Jesus diz, olha, quem quiser vir atrás de mim. Jesus não diz, tu tem que vir, tu tem que... Não, Jesus não faz assim. Jesus faz convite. Para isso ele conta essa parábola. Ele diz, olha, está pronto, venham. Ah, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Ok, então,
eu vou chamar outros. A vida com Cristo é uma vida de convite. Certamente na tua existência, na tua caminhada, na tua trajetória, em muitos momentos Deus fez convites para ti. Convites a mudar de vida. Convites a transformar teu casamento. Convites a mudar a trajetória da tua família. Convites a tentar novos caminhos. Convite a fazer diferente o que não está dando certo. Convite à mudança. Convite a uma nova vida. Convite a uma vida onde Jesus é o centro. Mas o nosso Deus é um Deus extremamente educado. Ele não nos força, Ele nos convida. Um dia Jesus me convidou. E a maneira como Ele me convidou é uma maneira muito engraçada. Eu cresci num lar cristão, eu cresci indo ao culto infantil, eu cresci ouvindo falar que Jesus Cristo me ama, eu cresci ouvindo falar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu cresci num lar onde minha mãe orava comigo, onde ela cantava com a gente. Eu lembro de muitas e muitas noites em que a mãe cantava com a gente, a mãe lia a Bíblia com a gente. Era muito gostoso aquilo. Aquilo tudo fez parte da minha vida. Mas o que foi decisivo na minha vida foi a pregação da minha confirmação, onde o pastor querido, amado, irmão na fé, pastor Frederico, na minha confirmação, falou sobre ser sal e luz do mundo. Ele olhou no fundo dos meus olhos, eu pelo menos percebi assim, não sei se ele de fato olhou no fundo dos meus olhos ou não, mas para mim o olhar era no fundo do olho. E em nome de Jesus ele disse: a decisão de andar nos caminhos de Cristo e ser sal para o mundo e luz para o mundo está nas tuas mãos. Não é Deus que vai forçar a escolha. Aquilo teve um impacto tão grande sobre a minha vida, um impacto tão avassalador sobre a minha vida, que eu disse: Senhor, eu quero isso para mim. A graça nos é presenteada, a graça nos é oferecida. Toda vez que a palavra de Cristo é ensinada, toda vez que a palavra de Cristo é aberta, toda vez que a palavra de Cristo é lida, toda vez que nós ouvimos, não com os ouvidos apenas, mas com o coração a palavra do Senhor, Deus nos convida a uma vida diferente, a uma vida onde Ele é o Senhor, onde Ele é o centro, onde Ele é quem tem o mando do campo, onde Ele é o capitão, onde Ele é o Senhor da nossa existência. A maneira de Deus nos convidar é através da Santa Palavra. Palavra essa que está escrita em palavra humana. Palavra essa que precisa ser discernida. Palavra essa que precisa ser discernida em meio à cultura do tempo da Sagrada Escritura, mas também em meio à cultura, precisa deixar essa palavra falar a nós. Mas Deus também fala a nós por meio dos sacramentos. Dos sacramentos. Na nossa ISLB querida, nós temos 2 sacramentos: batismo e ceia. Batismo é uma polêmica sem fim. Criança, adulto. Eu não quero entrar nessa questão. Porque se eu entendo o que o batismo de fato é, eu não lembro de quando fui batizado. Eu lembro que o meu batismo, tudo que eu tenho é uma pequena certidão assinada pelo pastor Norberto Gramkoff, onde diz quem são os meus padrinhos e diz que ela aconteceu no dia 18 de julho de 1982, numa comunidade no interior do município onde eu nasci, Taió, e ali nessa comunidade aconteceu o meu batismo. Eu não lembro se estava frio, se estava calor, se chovia, se fazia sol, não lembro. Mas para mim basta saber que eu sou amado por Cristo. E aquele batismo que aconteceu, não sei se a água estava fria, estava quente, muita água, pouca água, passou a fazer sentido para mim. Quando eu entendi que o Senhor me convida a viver uma vida não de acordo com os meus critérios, não de acordo com os meus princípios, mas de acordo com os princípios de Cristo. Na Santa Ceia, é uma forma de Deus falar com a gente. Porque na Santa Ceia os nossos sentidos, eles são
absolutamente utilizados por Cristo para que percebamos o quanto somos amados. Amados a ponto de Jesus se entregar por nós na sua totalidade, na sua integralidade. Ele se entregou na cruz por amor a mim, para que eu entenda que eu sou convidado a deixar o meu coração se abrir na presença de Cristo e ser absolutamente transformado por Ele. O Senhor nos convida, o Senhor te convida. O Senhor convida a cada novo dia, a cada novo domingo, sempre que a palavra é ensinada, sempre que a palavra é pregada. Mas é interessante perceber que na parábola que Jesus conta, aqueles que desprezaram o convite perderam a chance. Eu tenho muito receio, medo não, mas receio, de que muita gente que ouve o convite de Cristo, mas não dá atenção a Ele, talvez não tenha mais tempo para ouvir esse convite. E ouvir o convite de Cristo, para viver com Cristo, para andar com Cristo, para seguir a Cristo, para andar do jeito que Cristo quer, não é estar na igreja. Estar na igreja e andar com Jesus são coisas absolutamente diferentes. Tem um monte de gente sentada na igreja, ouvindo a palavra, achando bonito, mas traindo a esposa, fazendo maracutaia no trabalho, sendo alguém insuportável no seu ambiente familiar, sendo alguém que acha bonita a palavra, mas durante a semana está buscando outros deuses. Não é a mesma coisa. Estar na igreja, ser um membro da igreja, ser ativo na igreja, não necessariamente significa ter o seu nome escrito no livro da vida. O nome escrito no livro da vida é ter entendido o convite que Cristo nos faz para que a gente possa participar do banquete, como filho e filha dele, como convidado especial dele. Deus te convida nessa manhã a uma vida totalmente transformada, a uma vida onde o controle da tua existência não é teu, mas é do Senhor. Deus te convida para uma vida onde o controle do teu casamento não é teu e nem da tua esposa, é do Senhor, porque é a partir do Senhor que a gente vai viver. O convite que Jesus nos faz nessa manhã é um convite de uma vida transformada, uma vida transformada, uma vida nova, onde Ele é o centro, onde Ele é a quem seguimos, onde Ele é aquele a quem nós buscamos. E Ele é aquele que se deixa achar por nós. A gente precisa entender que viver com Jesus é abrir mão, é um esvaziar-se, como a gente ouviu na semana passada. É um esvaziar-se, é um abrir mão do meu eu, do meu ego, para estar cheio de Cristo. E é interessante ver a maneira como o capítulo 14 de Lucas está construído, porque logo depois do texto que nós lemos, nós vemos Jesus falando sobre a dificuldade de ser seguidor de Cristo. Logo no versículo 16, diz que uma grande multidão está seguindo Ele. Uma grande multidão está seguindo Ele. E Jesus fala de tomar a sua cruz. Seguir a Cristo, viver com Cristo, aceitar o convite de estar com Cristo, de caminhar com Cristo e de viver como Cristo quer, significa tomar sobre si uma nova ordem. Uma ordem onde o Senhor é o centro, não onde eu sou o centro. Uma ordem onde a presença de Cristo, do Cristo crucificado, do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo, toma meu coração, faz em mim morada e torna-me a cada dia mais parecido com Ele, sem que eu esqueça de que eu sou pecador.
e carente da misericórdia de Cristo. Nessa manhã, Deus faz o convite. E eu não quero que tu perca a oportunidade de estar no céu com Jesus, porque eu não posso terminar também sem lembrar que muita gente que não ouviu, ou que não quis dar ouvidos, melhor dizendo, ao convite de Cristo, de participar de uma vida absolutamente fantástica que Cristo nos oferece. Quando eu falo fantástica, eu não estou falando de uma vida de prosperidade. Não, esquece. Se tu acha que seguir a Cristo é prosperidade, tu tem que voltar teus olhos para a Sagrada Escritura. Mas uma vida fantástica, onde Cristo é o centro. Se tu não quer isso, deixa eu te dizer que a Bíblia também é clara sobre isso, dizendo que, infelizmente, também existe a perdição. Assim como tem a salvação, tem também a perdição. E a perdição, ela começa aqui. E a salvação, ela começa aqui. Porque nós vivemos na realidade do já e ainda não. E com isso eu quero encerrar. Assim como nós já podemos experimentar a salvação aqui, porque quando Cristo nos convida para uma nova vida, o casamento que está ruim pode ser restaurado, a pessoa que está na sua situação talvez de destruição por conta de drogas, etc., tudo aquilo que nos aprisiona, nos escraviza, nos mata, tudo aquilo pode ser restaurado. E a gente pode experimentar já também a salvação aqui, não necessariamente só no céu. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a gente despreza o convite de Cristo, a gente vai continuar matando nossa família, a gente vai continuar matando nossos relacionamentos, nós vamos continuar sendo escravos daquilo que está nos matando aos pouquinhos, e a nossa vida vai ser morte, mais morte, mais morte, e vai terminar em morte eterna. E o contrário também. Pode ser a restauração da vida, da saúde, da família, a restauração da vida que vai culminar se Jesus Cristo for ouvido na salvação eterna. E aí, diante do convite de Cristo, o que tu vai fazer? Eu tomei a minha decisão há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, jovem, tomei minha decisão. E eu quero continuar seguindo a Cristo. Eu quero continuar ouvindo Jesus dizer, vem, vamos jantar, vem comigo, senta aqui. Eu quero continuar ouvindo, eu fico ansioso para estar com Cristo. Tomara que tu também. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, esse é o meu clamor. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te guarde e que diante do convite de Cristo, de uma vida diferente, tu não faça como aqueles que inventaram uma desculpa esfarrapada para não ir. Que tu possas ir, sabendo que ouvir o convite de Cristo e dar ouvidos ao convite de Cristo tem um preço a pagar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a bondosa mão do Senhor esteja sobre ti. Um abraço bem apertado e até na semana. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,